Esse chorinho faz doer o coração de qualquer mãe e pai. É só uma picadinha com agulha no calcanhar do pezinho do bebê, mas é por meio dela que vai ser possível diagnosticar uma doença rara. Nós temos feito uma campanha até para explicar para as famílias, para as mães, novas famílias, a importância de fazer o teste e que existe um teste ampliado que tem um custo para algumas famílias elevado, mas que em paralelo a gente está brigando para que o SUS incorpore também. O teste do pezinho também é conhecido como triagem neonatal. Deve ser feita a partir das 48 horas após o nascimento e sem ultrapassar o 7º dia de vida. O teste básico oferecido pelo Sistema Único de Saúde consegue detectar 6 doenças. Já o teste ampliado permite identificar até 53 doenças antes dos sintomas se manifestarem. O custo desse teste seria muito alto, fora o fato do impacto do diagnóstico dessas patologias. O diagnóstico de uma patologia que não tem uma política pública de cuidado traz um ônus maior para o governo. Então, nós como Instituto temos mostrado estamos tentando mostrar para o Ministério e para os governos estaduais que é melhor você diagnosticar uma criança com uma patologia rara, fazer uma intervenção precoce que vai trazer menos custo para o Estado. E é justamente pelo teste do pezinho que a Fabiana, mãe da Nathalie, poderia ter diagnosticado a doença rara da filha. Porque se a gente soubesse na hora que ela nasceu, não pode com proteína animal e não pode com a proteína vegetal, outro alimento seria introduzido e ela teria uma vida normal, tranquilo, dentro com a síndrome dela. Né? Não teria se agravado tanto. A Nathalie, essa menina sorridente, é portadora de erros inatos metabólicos ciclo da ureia. Isso quer dizer que o organismo da Nathalie não consegue fazer as reações enzimáticas que convertem a amônia, liberada durante a quebra das proteínas, em ureia. E por isso, o excesso de amônia atinge diretamente os neurônios. Se ela tiver contato com a proteína animal, ela tem uma tolerância de 5 minutos. Ela convulsiona e faz pequenos comas logo em seguida, que é o rebaixamento de nível de consciência. A proteína vegetal ela tem uma tolerância de 12 horas. Com essa amônia elevada, o que agrava, na verdade, vamos supor, é que toda vez que ela se intoxica, ela atinge o cérebro dela. Então, ela corre o risco, dependendo, vamos supor, do leite que ela receber, ela tem uma morte cerebral. E foi isso que aconteceu. O próprio leite, que era a alimentação da Nathalie, foi agravando a doença. Primeiro foi bem complicado até descobrir, porque foram diagnósticos errados, né? E tratamentos errados também. E isso tanto prejudicou para ela fisicamente como para a gente psicologicamente, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, não conhecia, então foi bem complicado. Os sintomas mais graves apareceram aos 6 anos. Antes disso, a vida da menina não era muito diferente das outras crianças, a não ser por um motivo. Até os 6 anos, a única coisa que ela apresentou foi epilepsia, né, e um pós-convulsivo mais prolongado, diferente de um epilético comum. Agora, depois que ela completou 6 anos, que aí ela começou a apresentar os sinais mais graves, que era quedas, então ela pulava a corda, ela começou a cair. Um bebê que começou a andar aos 9 meses, aos 6 anos ter queda não era muito comum. Correr, ela não corria reta, ela corria para o lado, então ela não acertava a porta mais, né? Para quem também já andava perfeito. Ela foi alfabetizada aos 4 anos e aos 6 ela falava inglês fluentemente. E aos 6 anos ela começou a ter dificuldade, então ela não conseguia escrever, ela não conseguia ler. A Nathalie também passou a ter dificuldades para reconhecer a própria família. Como ela não tinha diagnóstico dos erros inatos metabólicos ciclo da ureia, as sequelas de uma doença não tratada foram aparecendo e a situação da menina se agravando. De sequela ela tem bexiga neurogênica, intestino neurogênico, ela tem redução volumétrica em cerebelo, tem hipermetropia com astigmatismo, ela não deglute, né? Ela estava broncoaspirando a alimentação
quadril deslocado, escoliose. Hoje, a Nathalie está com 12 anos. Dentro dos limites dela, a família proporciona uma vida social. Voltou a ser alfabetizada, mas em casa. Para sair, a mãe tem toda a paciência do mundo. Mas a limitação física não impede que essa garotinha aí tenha muitos seguidores. Olha a Nathalie compartilhando a rotina dela nas redes sociais. Eu gosto de ficar ouvindo música com a minha mãe. Pintar, estudar, jogar jogo. Na verdade, eu não penso no amanhã, eu penso no hoje. Hoje a Nathalie tá bem, então hoje a Nathalie vai brincar. Hoje a Nathalie tá bem, a Nathalie vai pra piscina, levo ela no colo, põe ela na piscina. Não penso no amanhã porque eu tento cuidar de mim primeiro, porque se o cuidador não estiver bem, ele não consegue cuidar dela. Então, para mim poder estar bem, eu não posso pensar no amanhã, porque é 1000 pontos de interrogação para o amanhã, então eu tento pensar no hoje. Os erros inatos metabólicos, ciclo da ureia, atingem uma pessoa a cada 30.000. Mas, se diagnosticada logo no início, é possível viver com qualidade, desde que a proteína seja retirada da alimentação. Por isso a importância de se fazer o teste do pezinho ampliado. Porque você vive numa insegurança todos os dias. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu costumo dizer que eu não durmo, eu cochilo. Porque dependendo da batida que ela dá aqui, eu sei que ela já não tá bem. Então a gente tem que correr com ela na madrugada. Tem algumas lutas, a gente vai pro hospital, mas eu sigo em frente, levanto a cabeça e esqueço dos problemas. Uma doença é considerada rara quando ela afeta 65 pessoas a cada 100.000 habitantes. Isso não dá nem uma pessoa a cada 100. Ainda não se tem o número exato de quantas doenças raras existem, mas os estudos comprovam que são entre 6 e 8 mil tipos diferentes. Mas você deve estar se perguntando quais são as causas ou o que leva uma doença rara a aparecer. Bom, 80% dos casos são fatores genéticos. Depois disso, vem causas ambientais, infecciosas ou imunológicas. Mas tão importante quanto saber a causa é ter o diagnóstico. Quanto mais cedo, mais chances de sobreviver. Como são 7.000 doenças que atingem uma série de órgãos e sistemas, às vezes é difícil, na verdade, você ter um sintoma específico que você possa dizer que é uma doença rara. O que às vezes chama atenção é, dentro de uma história natural de uma doença, tem coisas que saem do que é o normal, o usual. Então é importante o médico, a pessoa que atende, lembrar nesse sentido. Pode ser talvez uma doença rara. O drama das famílias que têm alguém com uma doença considerada rara também é em relação ao tratamento. Menos de 2% dessas doenças podem ser tratadas com medicamentos. Uma parte dos tratamentos para essas doenças raras são medicamentos órfãos. Esses medicamentos órfãos, pela própria especificidade desse medicamento, ele leva uma série de dificuldades de pesquisa, de formação desse medicamento. Então, quando ele chega para ser distribuído, ele chega dentro de um valor mais elevado em relação ao que uma pessoa possa talvez ter acesso. É um desafio mundial, porque as doenças raras, elas vêm com uma gama de medicamentos que muitos são órfãos, muitos são medicamentos de altíssimo custo ou de alto custo. Então a gente sabe que além do comprometimento por conta de gestão ruim, ainda é um grande desafio para qualquer um. Um medicamento, para ser considerado órfão, deve necessariamente tratar uma doença rara. Além disso, a indústria farmacêutica tem pouco interesse
no desenvolvimento e comercialização de produtos dirigidos para esse grupo. Sistema de saúde, né, que o governo, na verdade, tem maneiras de conseguir negociar com a indústria farmacêutica modos de você poder mobilizar e poder oferecer esses medicamentos para o maior número de pessoas, né? O que eu acho, na verdade, é que o governo ele tem que ter esse poder de negociação, né? O que às vezes acaba acontecendo é uma maior restrição. Eu acho que o resultado é uma questão de maior negociação. Você incorpora um medicamento, digamos assim, para uma determinada doença. Então o laboratório tem que entrar, tem que pedir o registro, vai passar por todo um processo na Anvisa, tem que precificar para que exista um preço que seja condizente à situação do Brasil, um país em desenvolvimento. A gente não pode praticar o mesmo preço que um laboratório vende nos Estados Unidos. Como grande parte dessas doenças são incompatibilidades ou erros genéticos, é muito importante o olhar do médico para a família. O mapeamento ou aconselhamento genético é uma alternativa de prevenção. É importante o aconselhamento genético, no sentido dos casais em risco ou em casais que tiveram uma criança com uma doença rara. É importante estimular, oferecer o aconselhamento genético. O mapeamento genético pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, desde que tenha um geneticista acompanhando o processo. É por esse aconselhamento que a herança genética da família vai ser estudada. O aconselhamento genético, na verdade, é um processo dentro do atendimento do médico geneticista, né? Ele vai procurar, como um próprio médico, ele vai procurar fazer uma história familiar, uma história pessoal, né, desse paciente, vai fazer um exame físico, né, um exame clínico, vai lançar a mão de uma série de métodos diagnósticos, né, então médico, exames de imagem, exames de sangue, análises bioquímicas, vai lançar a mão também dessas novas tecnologias em testes genéticos, testes de DNA, para tentar chegar a um diagnóstico dessa condição. E essa condição pode levar a uma doença no filho ou não. Foi essa condição genética que fez com que os 3 filhos homens da Priscila tivessem a mucopolissacaridose. A mucopolissacaridose é um erro do metabolismo causado pela falta de uma enzima. E aí ela faz com que um tipo de açúcar se acumule no nosso organismo. Como consequência, a pessoa tem o comprometimento do sistema cardíaco-respiratório, neurológico, a perda da visão e da audição. A Priscila teve 4 filhos. A primeira menina não teve nada, mas os 3 meninos manifestaram a doença. Foi aí que ela conheceu os grandes desafios da maternidade. O mais velho deles é o Pietro, que está com 7 anos. Ele é o que tem mais sequelas por causa do diagnóstico tardio. O do meio é o Breno, esse super-herói agitado. E o mais novo é esse bebezinho fofo de 2 anos, o Vitor. Ele também teve hidrocefalia. O diagnóstico dos 3 foi dado assim que o caçula nasceu em 2017. Se descobrisse a doença já ao nascer, ou com diagnóstico precoce, eles não teriam tanto problema de saúde que nem eles têm. Eles vêm desenvolvendo, eles já fariam o uso do medicamento desde o nascimento e eles não teriam nenhum tipo desses problemas de saúde que eles estão tendo, neurológico, hidrocefalia, hérnia. Nada disso. A mucopolissacaridose é outra doença que também pode ser diagnosticada pelo teste ampliado do pezinho. Mas como os meninos só tiveram acesso ao teste básico, ficaram com sequelas. Nenhum deles fala, mas a audição é normal. E o desafio da Priscila com os 3 é diário. Já sei identificar já quando eles querem comer, que nem ele não fala. O outro ainda vai e pega, mas ele não pede. Normalmente ele fica nervoso, agitado, eu já sei, né? Que é comer. Mas eu já aprendi já a lidar com isso. Sei quando tá sujo também, quando precisa trocar. A gente acaba acostumando, né? No dia a dia você vai já acostumando com tudo. O corre-corre na casa é o tempo todo. A Priscila teve que parar de trabalhar fora para se dedicar aos meninos. É só ela e eles. E a medicação é fundamental para eles se desenvolverem. O tratamento é semanalmente, né? Eles fazem uma reposição, né? Uma infusão de 3 horas, né? Em ambiente hospitalar.
E o tratamento é acompanhamento com os especialistas, né? Neuropediatria, otorrino, gastro, oftalmo, todo tipo de especialidade para investigar se não está tendo nenhum problema nos órgãos, né? E que nem sempre é fácil de conseguir. Devido ao problema raro, né? Tudo é difícil, né? Tudo é difícil para conseguir. Tudo em que sentido? Na área da saúde, medicamento também, que nem o bebê usa sonda, insumos, essas coisas, nunca tem na UBS, nunca tem. Toda vez que a gente vai buscar, ele está usando a sonda, ele está usando o equipo, o potinho, que é os insumos que ele chama, porque as pessoas doam, porque eu não consegui ainda pegar no SUS. Falta tudo, né? Todos os dias a Priscila procura conhecer as necessidades nas individualidades de cada um dos garotos. Apesar dos filhos terem a mesma doença, eles têm as suas diferenças. Mas essas diferenças são só de personalidade e, claro, no fato das sequelas serem mais ou menos graves. Além de tudo isso, ela ainda tem que enfrentar a barreira do preconceito. Preconceito tem, mas isso aí... No começo eu me incomodava, hoje eu não me incomodo mais. As pessoas olham com outros olhos, né? Olham assim pra eles e veem que é diferente e olham com outros olhos. Mas pra mim é normal, são crianças normais, não tem diferença nenhuma. E hoje eu sei lidar, né? Hoje eu não ligo mais, não. Antigamente eu ligava. No início, quando eu descobri a doença, eu ficava meio assim, de sair com os três e falar, meu Deus, todo mundo vai olhar, né? Hoje em dia eu não ligo mais, não. As histórias da Fabiana, mãe da Nathalie, e da Priscila, mãe desses 3 ferinhas, são muito parecidas. Apesar das dificuldades, elas lutam para dar o melhor a eles. Tudo isso para que os filhos possam crescer mais felizes. Pede para Deus dar força para a cada dia capacitar para mim aprender a lidar, né, cada dia com eles, né, para entender eles, até porque eles não falam. E olho para eles, só o sorriso deles, que às vezes eu tô assim desanimada, triste, eu falo, ai meu Deus, tô com vontade de, né, jogar tudo pro alto. Só que aí eu olho o sorriso deles, eu falo, né, eles não pediram para vir um mundo assim, né, com essa doença. E já que vieram, eu vou cuidar e vou amar do mesmo jeito que qualquer mãe ama um filho, né? Porque só o sorriso deles, pra mim, o sorriso da criança, já renova minhas forças, minhas energias. A Regina tinha tudo para passar os dias reclamando. Dos 3 filhos, 2 foram diagnosticados com mucopolissacaridose. Essa é a mesma doença dos filhos da Priscila, que a gente mostrou no bloco anterior. É que a mucopolissacaridose atinge mais os cromossomos masculinos. Bom, voltando na história da Regina, o Niltinho, o primeiro filho dela, nasceu em 1988. E o diagnóstico da doença só foi confirmado quando ele tinha 2 anos. Confirmando o diagnóstico de mucopolissacaridose, provavelmente o Niltinho, que foi meu filho mais velho, ele não viveria até os 5 anos. E que nesse trajeto todo também seria uma vida de muito sofrimento. Ele ficaria cego, surdo, com comprometimento cardiorrespiratório, com comprometimento de cognitivo. E eles fecharam assim. Vai ser uma vida com muito sofrimento e um final com muita dor. Como a primeira gestação foi com a doença, então a probabilidade da segunda era de 25%. A orientação que os médicos passaram para Regina foi de que ela não tivesse mais filhos. Só que na semana seguinte, ela recebeu a notícia de que estava grávida do Dudu. E como previsto, ele também nasceu com mucopolissacaridose. No todo, nós tivemos uma peregrinação de ir atrás de diagnóstico no total de 5 anos. É muito tempo. Muitas crianças, eles acabam morrendo nesse percurso. Não foi o caso dos meus, mas eu poderia, de repente, entender um pouco sobre a doença se eu tivesse tido o diagnóstico logo que eles nasceram, né? E até mesmo, de repente, fazer uma avaliação sobre o que eu poderia dar para eles na vida. As complicações da doença provocaram a morte do Niltinho em 1995, quando ele tinha 7 anos. Ele faleceu num domingo, véspera Dia das Mães, e no sábado ele já estava muito lúcido. Já no domingo ele já não acordou mais. É muito rápido, né?
E as nossas maiores perdas em relação a essas crianças é dessa forma. Evolui muito rápido uma condição cardiorrespiratória. Eles estão bem agora. Se à noite eles começarem a desenvolver uma gripinha, pode levar correndo. Já o Dudu, o segundo filho, teve o diagnóstico com 2 anos e meio. E com 5, a doença foi se agravando. Ele foi perdendo a audição primeiro, aí ele foi perdendo a visão. Ele começou a ter os comprometimentos cardiorrespiratórios, que levava ele para o hospital toda semana. Assim, a gente corria com ele toda semana. Eles tinham uns acessos de tosse que demoravam 3 meses para passar. Foi nesse contexto de busca por qualidade de vida para os filhos é que a Regina criou o Instituto Vidas Raras. O trabalho do Instituto funciona com visitas a hospitais, palestras, orientações e acompanhamentos jurídicos. Funciona da seguinte maneira: uma família que recebeu um diagnóstico com uma doença rara liga para cá e faz um primeiro contato. E depois disso, o Instituto se aproxima da realidade desse paciente. O Instituto tem 3.000 pacientes cadastrados com 150 doenças raras diferentes. Essas famílias chegam para nós invariavelmente destruídas. Elas estão no luto, com um diagnóstico perverso de um filho que elas não sabem se vão ter amanhã. Então, invariavelmente, quando eles chegam para nós, eles estão assim. O que eu acho que a importância do nosso trabalho é mostrar que, apesar de a gente tem que investir, a gente tem que cuidar, a gente tem que acreditar. O Vidas Raras busca orientar as famílias e a sociedade. Até criou um guia com as principais doenças raras para auxiliar os profissionais da medicina no diagnóstico, proporcionar uma mudança do senso comum e também para que o Poder Judiciário entenda a importância de ações movidas em busca de medicação de alto custo. Nós temos um livro, o Compêndio de Doenças Raras, que nós levamos para todo o Judiciário, o Tribunal Federal de Brasília, que é onde estão um grande número de ações para pacientes com doenças raras, para que eles conheçam as informações e de forma fidedigna, para que eles tenham informação, além da que eles ouvem nos corredores, que a gente sabe que eles conversam muito, então a gente tenta passar toda essa informação para eles. A gente tem muitas doenças que não tem tratamento medicamentoso, mas ela tem um bom acompanhamento clínico que vai mudar totalmente o curso natural da vida daquela pessoa, daquela criança. Nós temos doenças também de erros inatos, em que se você mudar o leite, se você mudar a alimentação, aquela criança vai ter uma condição de vida muito boa. Depois de tanta luta para que o Dudu tivesse uma vida com qualidade, a Regina foi surpreendida com a notícia da 3ª gravidez. Imagina o susto! Mas o Léo veio sem a mucopolissacaridose. E o esforço que a família fez para que o Dudu se desenvolvesse valeu a pena. Ele se formou em 2 faculdades, Direito e Administração. Também passou em um concurso público e é inspiração para tantas outras pessoas que convivem com a doença. Eu sempre acreditei que os meus filhos eles tinham que ser investidos dentro daquilo que eles poderiam dar de retorno. Fui muito taxada, fui muito apontada. Chegou no momento de ir para a escola, eles foram para a escola. Chegou no momento de ir para o cinema, eles foram no cinema. Eles tinham um QI muito bom, sabe? Então, assim, dentro dos limites deles, dos limites físicos deles, eles foram explorados. É esse acreditar no potencial que a Poliana tem para ver a filha Luane se desenvolver. A história dela é parecida com a de tantas outras mães que receberam o diagnóstico do filho com uma doença rara. Quando a Luane nasceu, ela foi desenvolvendo normal, como toda criança nessa fase, né? Até 1 ano, ela tinha pediatra que acompanhava ela e estava tudo normal, o desenvolvimento dela. Ela só não chegou a engatinhar, mas até então, muitas pessoas falam para mim que cada criança tem o seu tempo. E eu fui tranquilamente, só que nesse período eu engravidei do meu filho. A Luane tinha 8 meses e meio, eu engravidei do meu filho. Só que a Luane, quando ela pegava algum objeto que ela não conhecia, ela tremia muito. A única palavra que essa menininha linda chegou a falar foi papai. A Poliana e o marido foram orientados a procurar um neurologista. Depois de inúmeros exames, veio o resultado. A Luane tem miopatia mitocondrial. E eu saí de lá assim sem chão, né? Porque tava tudo normal até o exato momento. De repente,
Você vai com sua filha na médica e ela fala assim, sua filha tem um atraso e você vai ter que começar os tratamentos com ela para ver. E começou uma bateria de exames. A miopatia mitocondrial é uma doença muscular rara causada pelo enfraquecimento das mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia e que faz as células do corpo funcionarem. O caso mais extremo seria minha filha ficar vegetando numa cama. Aí foi muito difícil para mim, para meu marido, porque a gente sempre sonhou em ser pai, tudo. A gente queria uma menininha também, né? Lógico que viesse, tava ótimo, né? Maravilhoso. E ela veio assim do jeitinho que a gente sonhou, né? Branquinha, do cabelinho enrolado, veio pra gente perfeita. E aí a médica fala, sua filha hoje ela pode ouvir, amanhã ela pode não ouvir, hoje ela pode te ver, amanhã ela pode não ver mais. Com tantas incertezas, o quadro da Luane foi piorando. A partir de 2017, a menina passou a ter crises convulsivas. Hoje ela está com 6 aninhos, mas não fala, não anda e ainda não consegue segurar os objetos. Mas nem por isso os pais desistiram de incentivá-la. Eu coloco o desenho que ela gosta, coloco os outros também para interagir também, né? Converso com ela e eu vejo que ela corresponde, porque ela sorri, ela presta atenção, chama ela olha. A medicina não tem como falar como que ela vai desenvolver, até com que idade que ela vai viver. Só que tem muitas pessoas com miopatia que cada um desenvolve de um jeito. Tem pessoas que vivem até 40 anos, tem pessoas que descobrem esse problema com 40 anos, com 30 anos. Então não tem como a medicina dizer como minha filha vai seguir. Ela chama atenção para brincar com ela. E aí eu sei quando ela quer também. E assim, o dia inteiro ela brincando, sorrindo, o dia inteiro. Pelo diagnóstico dela, só tem que agradecer a Deus, porque ela só tá melhorando. Para o desenvolvimento da Luane acontecer, a garotinha é atendida por no mínimo 4 profissionais que vão até a casa dela. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista e fonoaudiólogo. E por causa da doença, é preciso evitar lugares aglomerados. Como ela tem uma imunidade baixa, então a gente prioriza muito o quadro respiratório dela. Então vai depender muito de quando eu chego aqui, como ela vai estar, ou se ela está secretiva. Aí eu vou trabalhar ou uma expansão pulmonar, que também ela vai manter a funcionalidade do pulmão, e aí evitar quadros de pneumonia, quadros dela ficar secretiva. Ou a higiene brônquica, que a gente trabalha para eliminar essa secreção do pulmão. Então tudo vai depender da ausculta pulmonar, que a gente vai trabalhar com ela. Além do amor e do cuidado que a Luane recebe dos pais, os profissionais envolvidos no tratamento também têm essa dedicação. Como a doença deixa a garotinha instável, é preciso de muito carinho para os atendimentos. A gente reconhece o paciente, né? Cada olhar, com o tempo a gente vai reconhecendo, sabe? Quando o paciente não está bem, quando ele está irritado. A Lulu a gente trabalha muito com a Peppa, né? Porque ela adora. Então, assim, a gente consegue trabalhar com ela bem aqui em casa, no ambiente dela. Ela é bem calma. Por causa dessa dedicação toda, a Poliana teve que parar de trabalhar fora. Além de todo o atendimento com os diferentes profissionais da saúde e de uma dieta específica, a Luane ainda precisa tomar 9 remédios diferentes. 2 deles são de alto custo. Para conseguir os medicamentos, a família teve que fazer o que muitas outras também fazem: entrar com uma ação judicial. É uma humilhação a gente ter que procurar um advogado sem poder, entendeu? Para lutar por um direito que eu sei que ela tem. É um direito de viver que ela tem. O medicamento ajuda ela a não ter mais crise. Porque a partir de 2017, a partir de outubro, a Luane não teve mais crise convulsiva. Graças a Deus foi juntado medicamento, sabe? Ajustado também. E a Luane não teve mais crise. A partir do momento que o médico falou assim, não, esse medicamento vai trazer um benefício, se ele não está disponibilizado no SUS, nós orientamos a família a procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública para que eles tenham acesso a esse medicamento. A gente sempre busca orientar a família a conversar ou com um advogado particular, ou procurar a Defensoria Pública do município ou do estado para que eles tenham acesso a esse tratamento, que às vezes é a única opção de vida para essa criança ou para esse adulto. A médica prescreve na receita uma quantidade de vidro
chega lá e eles não querem dar a mesma quantidade, eles sempre deixam um vidro faltando. Eles não dão aquela quantidade, porque eles verificam lá a quantidade de ml, tudo. Só que eles precisam entender que às vezes a criança, por medicamento não ser gostoso, não ser bom, a criança solta, a criança vomita o medicamento. Muitas vezes tem mais a perda do medicamento do que ela toma tudo. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2017, a União gastou pouco mais de R$1 bilhão na compra de medicamentos de alto custo por meio de ações judiciais. Como são raros, são poucos os que estão na lista nacional de medicamentos essenciais. Mas, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é direito de todos os brasileiros ter acesso ao serviço de saúde e dever do Estado prover os tratamentos. Hoje, a média de espera para um paciente via ação judicial para ter acesso ao medicamento está em quase 18, 19 meses. Então, a gente tem trabalhado muito para diminuir esse prazo. Fora o fato de que as interrupções no tratamento, mesmo com uma decisão judicial, tem sido recorrente nos últimos anos. As interrupções no tratamento podem agravar os sintomas da doença e provocar sequelas irreversíveis. Por isso, é necessário promover a flexibilização da atual legislação, garantindo um acesso rápido e contínuo dos pacientes de doenças raras aos medicamentos órfãos por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Existe apenas uma política nacional de doenças raras que foi publicada em 2014. O Instituto fez parte da criação dessa política, mas como toda política, ela demora para ser efetivada. Então, é uma política que abrange o diagnóstico, o cuidado e o acesso a serviços públicos e a criação de centros de referência. Isso não tem acontecido até por dificuldade no repasse desses valores para esses centros e até mesmo no cadastro desses centros na política. Para facilitar o acesso a diagnósticos e tratamentos, a Comissão para Assuntos Sociais do Senado aprovou no início desse ano a Subcomissão Especial para Doenças Raras. O objetivo é que o tempo de espera para as famílias seja menor e, claro, chamar a atenção da sociedade para as doenças raras. A subcomissão tem o objetivo de conseguir enxergar um indivíduo com doença rara com todo o impacto que isso pode causar na vida dele e dos familiares. Então, a gente observa desde a questão do diagnóstico precoce, que é de suma importância para uma pessoa que tem a doença rara, para ela conseguir ter mais qualidade de vida, né? Passando, claro, pensando em diagnóstico, a gente pensa no teste do pezinho, passando por tratamento, reabilitação, prescrição de medicamento. A gente quer trabalhar muito nessa área de incorporação de novos medicamentos, novas tecnologias. Com o avanço da tecnologia, terapias, tratamentos e medicações, a subcomissão pretende conseguir ajudar o acesso para a saúde. Os desafios já são muitos para as mães e para os pais que vivem à espera de um diagnóstico ou que procuram conviver com a doença. Tudo que for feito para essas pessoas, como a criação de mais políticas públicas, já é um fio de esperança para quem luta pela vida. Eu procuro viver um dia de cada vez, procuro nem pensar no diagnóstico dela, porque é uma coisa que mexe muito comigo todos os dias. Mas assim, todo dia eu acordar e ver que ela está comigo, que ela está bem, nossa, é uma coisa muito gostosa. Porque ela é linda, ela é tudo para mim. Ela é o sorriso mais lindo, o olhar mais lindo, o cheiro mais gostoso. Ela é tudo na minha vida. Cada gesto de carinho, mesmo que pequeno, é o cuidado de quem deixou a própria vida de lado. As fotos mostram como Cleiton e a Jaqueline são felizes. Estão juntos há pouco mais de 2 décadas e por isso tem tanta coisa boa para recordarem. Mas há 5 anos, eles precisaram ficar mais unidos do que nunca. Só que a gente achava que era caso de ortopedista, né? Porque até ele estava andando de bicicleta, foi dar um joia, o dedo não levantou, né? Aí ficou preocupante e correu. Aí chegou lá, o ortopedista examinou ele tudo e já falou para ele, ó,
sem falar o que era, mas já suspeitando, né? Falou para ele procurar um clínico, um neuroclínico. Os primeiros sinais vieram na mão direita. Os dedos perderam a massa muscular e a força. Para ele, que trabalhava como garçom na pizzaria, isso foi assustador. Passaram por vários médicos e a espera pelo diagnóstico foi deixando o casal cada vez mais apreensivo. Mais difícil do que ter que lidar com a doença é ter que conviver com os sintomas de algo que não se sabe o que é. A força muscular foi ficando cada vez menor, até que finalmente veio o diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica, a ELA. É um choque, né? Nossa, assim, né? Acho que ninguém merece um diagnóstico como de qualquer outra doença, né? Mas eu acho assim, a ELA é assustadora, né? Se chegar, sentar e falar assim, nossa, é ELA. A primeira pergunta, assim, o que é? Que doença que é essa que eu nunca ouvi falar? A ELA, como é popularmente conhecida, é uma doença neurodegenerativa progressiva e afeta o sistema nervoso. Provoca a paralisia motora irreversível de maneira limitante, além da perda da capacidade de falar, movimentar, engolir e até respirar. Na hora de explicar para o casal, o médico foi bem direto. E conversando, daqui a pouco ele falou o tempo né, que é pra gente aproveitar. Aí falou que a doença ainda não tem causa e não tem cura ainda, não fecharam isso ainda sobre essa doença, né? Na hora eu pensei em Deus, porque ele é o dono da vida e da morte, né? Nada acontece sem ele não querer. O jeito foi aprender a conviver com a ELA e no dia a dia ir superando todos os desafios que apareciam. É difícil se agradecer por ter ela, coisa mais difícil do mundo. Se agradecer com um caso assim. Só que, né, Deus fala pra gente agradecer em todas as situações. Então, não descartando, a gente agradece quando acorda. E isso dá muita firmeza, eu sinto forte. Hoje, o Cleiton depende da Jaque para tudo, até para as atividades mais simples. E a Jaque não cansa de fazer tudo por ele. É bom você estar ali na saúde, né? Na alegria, você tá na hora que tem dinheiro, que não tem dinheiro. Essas coisas. Gente, essas coisas não, né? Nada perto quando vem a enfermidade, né? Mesmo numa cadeira de rodas, o Cleiton mantém a rotina ao lado da Jaque. Eles até brincam que ficaram mais unidos e fazem até mais coisas agora do que antes. Nós estávamos conversando ontem, né, Cleiton? Sobre estar junto, ou sobre, assim, passear, sair. Talvez coisas simples, assim, você ir num shopping, ou você ir em algum lugar, ir para uma praia, ir para uma roça, que ele tem parente na roça, e a gente vai mais para lá, passeia, né, Cleiton? E tem primos também. Então eu falei assim, nossa, Cleiton, coisa que a gente não tinha hábito de fazer porque trabalhava demais, né? Era um trabalhando de um lado, um trabalhando do outro, você se encontrar à noite. A esclerose lateral amiotrófica apareceu na vida do Cleiton quando ele estava com 33 anos. Desde que o diagnóstico foi confirmado, ele passou a ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, além de um acompanhamento ambulatorial neuromuscular que ele faz na Universidade de São Paulo. Todos esses profissionais tem feito a diferença na qualidade da vida dele. Ele tem tratamento de fisioterapia pulmonar, tem fisiorrespiratória, que é a pulmonar, tem fisioterapia motora, tem fono, aí acompanhado com nutrição, psicólogos. É toda uma equipe multidisciplinar que a gente vai para lá de 3 em 3 meses, né? O Cleiton também faz um acompanhamento no Centro Especializado de Reabilitação na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Andar só parcialmente. E ele também não consegue segurar as coisas sozinho, sempre precisa de ajuda. Ela deu uma estabilizada. Agora a gente nota a voz, né? A voz, que tá com um pouco mais de dificuldade, né? Mais cansaço, né, Cleiton? Para falar, mas estabilizou. Em questão pulmonar, em questão dos exames dele, tá estabilizado. Uma vez por semana, normalmente às segundas-feiras, a Jaqueline leva o Cleiton até a terapeuta ocupacional.
E é assim, empurrando a cadeira de rodas até chegar ao ponto de ônibus para depois ir para a consulta. É nesse companheirismo de esposa e esposo que eles vão vencendo a doença. Nesse trajeto, a gente percebe as dificuldades da Jaqueline, inclusive a falta de acessibilidade para um cadeirante. São 30 minutos de atendimento, mas que valem para ajudar a superar cada pequeno obstáculo. Com esse acompanhamento com a Alain, com a TO, ele ainda continua com a mobilidade nos dedos, na mão, ainda consegue mexer no celular e coisas assim que se não fosse esse exercício, que se não tivesse essa rotina dele, da TO, ele não conseguiria, porque a tendência é atrofiar, né? Atrofiar dedo, fechar as mãos, endurecer, e com esses exercícios, esses alongamentos, então ele tem bastante mobilidade. A questão financeira também pesa, e muito para o casal. Ainda mais porque a Jaqueline teve que parar de trabalhar, assim como o Cleiton. Eles conseguiram toda a medicação e os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Sem isso, seria impossível continuar o tratamento. E agora, tipo assim, a renda diminuiu muito, porque agora ficou só com o registro da carteira dele, né? Só aquela renda bruta da carteira mesmo. E eu não posso trabalhar mais, né? A gente faz algumas coisas ou outras para ajudar no orçamento, mas não é nada que alcance, assim, se tivesse que pagar todo o tratamento. A Jaqueline e o Cleiton sabem que uma doença rara muitas vezes não tem cura e que o tratamento é só paliativo. Mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, o que a ela trouxe para o casal foi a união e a fé. Além da certeza de que só o amor faz a vida valer a pena. O que eu aprendi muito isso foi... em primeiro lugar, não tem como descartar a fé, a pedir ajuda, porque às vezes é fácil falar assim, às vezes a gente não está numa situação normal da vida da gente, que às vezes a gente esquece. Às vezes, muitas vezes, com a correria, tudo, você esquece de fazer uma oração para deitar, você esquece de fazer uma oração para levantar, você esquece de agradecer, né? Você se alimenta, a gente esquece, passa porque experiência própria. Quantas vezes não passei assim, às vezes você passa assim sem, Senhor, sem achar que ele existe e você está levando a vida ali. E numa dessa, você vê que é o firmamento, né? Apesar das doenças raras assustarem pela demora do diagnóstico, dificuldade no tratamento e até a falta de medicação, existem sim histórias de superação. E essas histórias vêm mostrar que as doenças não são o fim. É possível recomeçar e aprender a conviver com essas doenças. Para encerrar esse especial, a gente vai mostrar a história de superação da Tereza e do filho Caio, que moram na Bahia. Mas quem conta pra gente é a repórter Thalita Galvão. Para Tereza, o sonho de ser mãe, comum a muitas mulheres, começou aos 29 anos. E se a maternidade vem cheia de desafios na vida dessa mãe, esses desafios se apresentaram de forma ainda mais intensa. É porque ele nasceu normal. E de repente, né, você vê algo e você não sabe o que é. Né? Então, até chegar à descoberta, porque assim, é muito importante a aceitação. Quando você aceita, tudo fica mais leve. O Caio é o único filho da Tereza e tem uma doença neurológica degenerativa. Ele tem uma patologia raríssima, síndrome Van der Knapp, poucos casos no mundo. E nós temos uma longa caminhada. Caio vai completar 25 anos. Ele foi acometido com 2 anos, então até chegar ao diagnóstico foi uma caminhada de desafios, né? Mas a gente conseguiu diagnosticá-lo em 8 meses, que também é um caso raro, que geralmente há 20 anos atrás eram 10 anos para diagnosticar uma doença rara. E a gente conseguiu em pouco tempo, então foi a minha primeira vitória. A primeira vitória porque milhares de crianças em todo o mundo morrem sem ao menos os pais saberem o problema que o filho tem. E ali a Tereza tinha um diagnóstico concluído. Foi então que a mãe começou a focar todas as atenções no filho. Já o pai, com o tempo, foi se afastando. Durante 12 anos, por causa das infecções e internações, a vida ficou estagnada. Ele hoje vive numa home care há
14 anos, ele vive numa home care, em casa, né? Cuidados em casa, médico em casa. E aí, dessa forma, nos dá a condição de ter uma vida, entre aspas, normais, né? Porque ele frequenta a praia, ele pode ir para a piscina, ele estuda, que foi uma grande conquista, a inclusão escolar, né? Que eu luto todos os dias por essa inclusão, porque é muito importante, né? Ele é brasileiro, ele tem os direitos dele e a inclusão é uma ferramenta da socialização. Foi por isso que a Tereza saiu do interior da Bahia, onde morava, e foi para a capital, Salvador. Hoje, olha que legal, além de todo o tratamento e acompanhamento médico que o Caio precisa, ele também tem aulas em casa. Essa imagem aqui está associada a que manifestação artística que nós trabalhamos. E essa rotina aí já faz 9 anos. A aula proposta hoje foi uma continuidade, porque Caio agora é ensino médio, né? Aí, no ensino fundamental 2, ele ainda não tinha visto literatura, então a gente está começando a tentar introduzir a literatura. Aí eu procuro sempre adaptar minhas aulas a algo assim que seja lúdico, um videozinho, uma música. Eu uso vídeos com ele. E vou tentando sempre adaptar, que seja algo que seja prazeroso para ele, né? Porque a aula para a gente aprender, a gente tem que ter prazer de aprender. A professora Selma atua na modalidade classe hospitalar e domiciliar da Rede Estadual da Bahia. Essa modalidade de ensino dá aos alunos, no caso pacientes, a oportunidade de continuar os estudos. É fundamental ele estudar, ele ter lazer, né? E cumprir com as obrigações dele de cidadão. A própria Constituição Federal, né, no seu artigo 6º, lá está que um dos direitos fundamentais é a educação. Vem primeiro a educação, a saúde, então a educação. Então, já que Caio não pode ir à escola, a gente tem que possibilitar, né, esse exercício dele de cidadania, que é de estudar, então a escola tem que vir até ele, de alguma forma. E ele evoluiu bastante. Caio, hoje ele tem uma concentração melhor, ele interage melhor, observa melhor. Então ele cresceu psicologicamente, né, e intelectualmente. Então foi um ganho muito grande. E a escola é fundamental na vida de qualquer ser humano, né, porque ele é muito estimulado. E ele tem uma patologia que é raríssima, poucos casos no mundo, e ele conseguiu superar tudo, né? Superou todas as expectativas, evolui cada vez mais, cada dia melhor, mais inteligente, né? Eu digo que ele é meu mestre, que ele é meu grande companheiro, não é, Caio? A gente compartilha a vida e nós somos muito felizes. Você não é feliz? Funciona muito bem, a energia, tudo é muito importante, essa energia dela, essa reciprocidade, né? Ela chega, acolhe a gente muito bem, né? Então a gente se sente muito mais à vontade, não só ela, mas toda a família. E é importante para ele, né, Caio, se sentir valorizado, ele se sente integrado, incluído, inserido dentro da família, no lazer, com os amigos, né? Ele tem amigos, namoradas, ele tem 3. Ele precisa também conhecer outros universos, né? Não só esse universo de casa, do quarto. Então ele frequenta a piscina, ele vai para aniversários, ele vai para a praia, ele vivencia a vida rara, porém não invisível. Inclusive é o tema do livro que você escreveu. Sim, trouxe até aqui para você. É um livro lindo que fala de amor e superação, né? Eu abordo o raro, né? Ele é raro, mas ele não é invisível, porque ele vivencia a vida. E eu busco, cada dia, que essa invisibilidade seja bem pequena, porque ele precisa valer os direitos dele de cidadão. Em todo o mundo, ainda não se sabe quantas pessoas com essa doença chegaram tão longe como o Caio chegou. E você estava contando pra gente que no mundo, com a idade do Caio e com a patologia que ele tem, ainda não se sabe nem o número de pessoas que possam ter a idade que o Caio tem. Isso, porque é uma patologia nova. Ela foi descoberta em 93 e Caio nasceu em 94 e ele foi acometido em 95.
Então só tinha 2 anos de descoberta, não tinha nada na literatura médica. E de acordo com as minhas pesquisas, eu não conheço nenhum paciente, pessoa, né, com essa idade que foi acometida na primeira infância. Então pode ser que no mundo exista só o Caio. Só o Caio, a gente não sabe, né? É só presunção, né? O que torna o seu filho ainda mais raro. Diga, eu sou raro, mas eu não sou invisível, porque eu tenho amor. Entre tantas vitórias, já tem mais de 10 anos que o Caio está estável. Isso significa que o quadro dele está controlado. Então eu sou muito grata, eu sou feliz por ele existir. Ele é um espírito iluminado. E ele que me dá força para seguir todos os dias. Ele é o meu sol, que brilha. Né, Caio? No horizonte. E olha, é impossível chegar na casa da Tereza e não abrir um sorriso, viu? Ela tá sempre muito animada, pra cima, feliz. E a gente descobriu que disposta também, a Tereza revelou que tá estudando e tem um sonho, ser assistente social. Eu quero ajudar outras mães. As pessoas precisam perceber que existe esse tipo de pessoas raras, né, com mobilidade reduzida e que podem ser felizes dentro desse contexto. Então, assim, eu sou feliz porque eu aceitei todos esses desafios, né? Aceitei com amor. Então, o amor supera tudo. Afinal, o único limite da vida, ainda que rara, é o amor e nada mais. É o amor que nos cura, né? É o amor que nos faz seguir, que nos dá força. Porque, na realidade, a gente só estamos todos aqui de passagem. Aqui a vida é efêmera. E só o corpo limitado dele, né? Porque o espírito dele é livre. Então, ele é livre. Então é uma história linda de amor e superação, né, Caio? Que viver vale a pena, apesar de todos os desafios. E a vida é linda. A vida é rara, mas é linda. E nós amamos viver. E ele é meu grande companheiro de jornada terrena. Caio, você tá gostando de receber a TV Aparecida aqui na sua casa? Oh, gostou. Respondeu que sim. Ele acolhe, né, Caio? Ó.